o dia do embarque do intercâmbio começa a se aproximar e a gente fica como? O que é que eu tenho que fazer? Será que eu tô esquecendo alguma coisa importante? Tenho certeza que tem alguma coisa que eu tenho que fazer. O que é que eu tô esquecendo? Meu Senhor do céu, cadê meu passaporte? Se acalma, respira. Calma, vai dar tudo certo, porque a gente vai resolver tudo isso e você vai sair desse vídeo sabendo exatamente o que você tem que fazer para se preparar antes de ir pro intercâmbio. Oi, eu sou a Tarsila, bem-vindas a mais um vídeo do canal. Eu já fiz 10 intercâmbios, então eu já passei por esse desespero algumas vezes e eu sei exatamente o que você precisa e o que você não precisa fazer para se preparar para esse momento. Por isso eu trouxe esse vídeo com tudo que eu acho essencial você fazer antes de você partir para o seu intercâmbio, com tudo que eu aprendi em todas essas experiências que eu vivi, coisas que eu já esqueci, coisas que eu me arrependi de ter feito e coisas que eu agradeci por ter feito. Para ficar bem fácil de você entender, eu vou dividir esse vídeo em 4 categorias e no final do vídeo eu vou dar uma dica extra do fundo do meu coração de experiência de intercambista que hoje olha para trás e vê algo muito especial que eu poderia ter feito e deixei de fazer em muitas ocasiões. As 4 categorias que eu vou trazer nesse vídeo são saúde, ferramentas essenciais, finanças e documentação e organização do seu intercâmbio. Começando pelo tópico de saúde, uma das coisas que eu acho muito importante você fazer, principalmente se for um intercâmbio de longa duração, mas independente do tamanho do intercâmbio, eu acho legal você fazer um check-up no médico. Vamos aproveitar que o Brasil tem um sistema de saúde que dá um pau em vários sistemas de saúde de vários países mais evoluídos. Porque não sei se você sabe, mas Europa, na América do Norte, que esses são os lugares mais comuns, né, de fazer intercâmbio, também Oceania, é muito mais comum nesses outros lugares terem uma política de medicina focada em remediar em vez de prevenir. Então essa coisa que a gente tem no Brasil de ir no médico uma vez por ano, 2 vezes por ano e falar: Eu quero examinar tudo, vou fazer um check-up geral. isso é uma coisa de brasileiro. E eu adoro, eu acho que funciona muito bem, eu acho que é ótimo pro sistema de saúde do país, eu acho que faz muito mais sentido a gente tentar prevenir problemas do que depois correr atrás de prejuízos. Então, o Brasil dá de 10-0 nesse quesito e vamos aproveitar essa oportunidade que a gente tem, sendo brasileiro, pra cuidar da nossa saúde melhor. Então, antes de você fazer seu intercâmbio, faz ali um check-up geral. Vai no seu médico clínico geral, ginecologista, enfim, todas essas coisas que a gente costuma fazer todo ano. Aquele check-upzinho geral de exame de sangue pra ver como estão seus hormônios, seus índices, como é que tá a sua saúde ali num geral. Se você for uma pessoa que já sabe que tem alguma questão de saúde que tem um remédio controlado, você também vai ter que ir no médico pra pedir, por exemplo, receitas. Porque se você toma um remédio controlado, você vai precisar levar essas receitas traduzidas com a quantidade certinha que você vai ter que tomar durante o tempo do seu intercâmbio. Então você vai precisar fazer isso com antecedência. Vai no dentista, às vezes tem alguma coisinha ali no seu dente que você não sabe, faz uma limpeza, dá uma olhada pra ver como é que estão os seus dentes. Porque a saúde nos outros países é muito complicada e às vezes você vai descobrir que você tem alguma coisa quando você tá viajando, alguma coisa que você poderia ter feito alguma coisa antes. Por exemplo, eu já fui viajar com a minha mãe, com ela passando muito mal na viagem, pra só depois que a gente voltar descobrir que ela tava com uma deficiência de ferro muito grande. E isso deixou ela cansada a viagem toda. Se a gente tivesse feito esse check-up antes de viajar, ela teria feito uma reposição de ferro e teria aproveitado muito mais a viagem. Então, às vezes é uma coisa simples assim, que pode prejudicar a sua experiência, fora que pode prejudicar a sua saúde. Então eu acho muito legal ir fazer esse check-up geral, tanto em médico quanto dentista. Se você for uma pessoa que tem uma condição de saúde que precisa de cuidado, vai conversar com o seu médico, vai pedir a receita com a quantidade pro mês todo, uma receita que precisa ser traduzida também para você levar, principalmente se for um remédio controlado que às vezes não vende naquele outro país. E falando de remédios que não vendem em outros países, muitos remédios que a gente tá acostumado a tomar no Brasil não vendem em outros países ou só vende com receita. Então uma coisa que eu me arrependi de não ter feito no meu primeiro intercâmbio foi de ter levado uma farmacinha dos remédios que eu estava acostumada a tomar aqui no Brasil, como por exemplo, anti-inflamatório, analgésico, antitérmico, alguns remédios que eu estava acostumada a tomar quando eu tinha gripe, quando eu tinha dor de garganta, quando eu tinha dor de ouvido, coisas que costumam acontecer aqui no Brasil comigo, que eu não levei, e aí eu fiquei muito doente, eu tive uma inflamação na garganta muito forte, que quando eu tô no Brasil eu sei exatamente o remédio que eu gosto de tomar pra isso, e que lá era um remédio que não era vendido sem receita, e eu não queria ir pro hospital só por causa de uma dor de garganta. Se eu tivesse aquele remédio ali comigo, seria muito mais fácil, sabe? Então, acabou sendo um transtorno que me fez aprender, de ter a minha farmacinha ali,
com uma lista de remédios básicos, não são remédios que precisam de receita, mas que eu tô acostumada a tomar, por exemplo, no Brasil, quando eu tenho essas coisas pequenas, sabe? Resfriado, gripe, dor de garganta, dor de barriga, essas coisas. O último ponto importante da saúde é, se você não tiver um seguro viagem, contratar um seguro viagem. Alguns intercâmbios têm um seguro viagem, que às vezes é por um tempo limitado, ele vai de uma certa data até certa data, como por exemplo intercâmbios de trabalho. Eles costumam ter um seguro viagem incluído, só que é só durante o tempo do trabalho. O tempo que você vai antes do intercâmbio, se você for antes para viajar, ou o tempo que você vai ficar depois do intercâmbio viajando no país, costuma não ter um seguro. Intercâmbio de estudo, você tem que contratar um seguro. Então, para esses momentos, durante ou antes ou depois do seu trabalho, ou durante o seu intercâmbio inteiro, por algum motivo, de qualquer forma, tenha sempre um seguro. Pode ser que seja o seguro do seu trabalho ou o seguro particular. Não fique tempo sem seguro no seu intercâmbio, seja pouco tempo ou seja o intercâmbio inteiro, obviamente. Porque o preço de um seguro viagem, gente, não se compara. É muito, 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 muito barato com o que você pagaria se você tivesse um problema de emergência viajando. E a gente não tem como se prevenir de tudo que pode acontecer com a gente. Façam um seguro viagem. Eu tenho 2 para recomendar para vocês, que são os que eu uso. Tem um que é uma plataforma brasileira, que se chama Seguros Promo. É um site que é comparador de várias seguradoras. Então você vai entrar lá, vai colocar seus dados, ele vai te dar várias seguradoras e você pode comparar. Se você, por exemplo, for participar de algum esporte radical, como por exemplo esquiar, você tem que ver a pólice de cada uma dessas opções para ver qual delas vai cobrir esse tipo de esporte. Se você tiver na dúvida, o suporte deles para entender, conversar com você qual é um seguro adequado para sua situação, também é muito bom. E a Safety Wing, que é um outro seguro que eu gosto de usar, que é o que eu tô usando aqui no Canadá agora, por exemplo, é um seguro só. É um seguro que foi criado para nômades digitais, então ele é um seguro só que vale para todos os países. Ele é uma assinatura mensal. Eu gosto muito desse seguro, mesmo que seja para um intercâmbio, e aí ele custa $50 por mês, é um preço fixo. A não ser que seja para os Estados Unidos, que aí vai ser 80 e poucos dólares por mês, que a saúde nos Estados Unidos é toda complicada, né? Então só para os Estados Unidos é um valor separado. E ele é uma assinatura, mas que ela pode ser cancelada a qualquer momento, então pode usar só por um mês. Posso também usar por menos do que um mês, tempo quebrado. Então ele tem esse valor que é mensal, de $47, se eu não me engano, por aí. Mas eu posso escolher a quantidade de dias também, se eu quiser usar menos dias ou mais dias. Vai depender muito de qual plataforma você prefere e tal. Então depende muito da situação, sabe? Do que eu tô procurando. Então eu quero dar essas 2 opções pra você e as 2 estão linkadas aqui na descrição com cupom de desconto. Agora, partindo para as ferramentas essenciais, detalhezinhos que às vezes a gente esquece de prestar atenção antes de viajar, que são muito importantes. Por exemplo, adaptador de tomada. Não esqueça de ver qual é a tomada do lugar que você tá indo e se você vai precisar de um adaptador de tomada para os seus equipamentos do Brasil. Como a tomada nova do Brasil, ela é única, ela só existe no Brasil e isso dá um ódio, provavelmente você vai precisar de um adaptador de tomada. E aí tem alguns que são muito legais, que você compra assim, um adaptador que tem entrada USB, então você coloca um adaptador só na tomada para carregar vários equipamentos. Esse eu acho muito legal. Então não esqueça de ver qual é a tomada do lugar que você tá indo e qual adaptador você vai precisar, para você não chegar lá e ter que comprar um adaptador lá, não conseguir carregar suas coisas, pagar mais caro, sabe? Ficar preocupada com isso. Alinhada com essa questão, não esqueça de ver também a voltagem dos seus equipamentos eletrônicos. Normalmente celular, computador, esses equipamentos mais completos, eles já são bivolt por natureza. Mas secador de cabelo, babyliss, chapinha, essas coisas costumam ser um ou outro, ou também tem a opção, tem alguns que são bivolts. Mas presta atenção nisso antes de você viajar, para você não carregar um secador de cabelo com você até um outro lugar ou até outro país, para chegar lá e descobrir que você não vai poder usar e ficar com aquele peso morto na sua mala, porque você levou um secador 110 para um país que é 220. Outra ferramenta que eu acho essencial, que eu sempre tenho comigo, porque assim, não tem como viajar sem isso e vai melhorar a sua viagem, tanto em questão de segurança quanto de aproveitamento da sua viagem, é ter internet na sua viagem. Então tem 2 chips internacionais que eu quero recomendar para vocês que eu gosto muito. Nos Estados Unidos eu uso o chip da Mint Mobile e para qualquer outro país eu uso o chip da Olafly, que também não é um chip, é um eSIM. E o que é um eSIM? É um chip digital, então você não vai receber um chip para você abrir a gavetinha e colocar no seu celular. Você vai receber um QR Code pelo seu e-mail e vai instalar no seu celular. E aí você consegue manter o seu número do Brasil e esse outro número do eSIM no seu celular. Esse foi um dos maiores motivos pelos quais eu comecei a usar eSIM no meu celular, porque aí eu conseguia manter o meu número brasileiro para fazer verificações que estão atreladas ao meu número brasileiro, mas
eu conseguia ter um número daquela região para usar dados e comprar um pacote de dados que fosse mais barato do que usar internet internacional do chip do Brasil. Para muitas coisas no seu intercâmbio, você vai precisar ter um número local. Então é muito legal ter um número local. Nos Estados Unidos, eu uso o chip da Mint Mobile e para qualquer outro país, eu uso o chip da Olafly. Você já compra, instala no celular e ele já funciona. Não precisa nem esperar chegar pelo correio, esses dois. É muito legal. O eSIM é maravilhoso, porque além de você conseguir comprar e instalar assim em minutos, você também não precisa abrir mão do seu número brasileiro ou ficar trocando de chip e fica aquela bagunça. Tem um deles que eu uso especificamente nos Estados Unidos, porque ele só funciona nos Estados Unidos, que é o da Mint Mobile. Esse também é mais interessante quando você vai fazer um intercâmbio de pelo menos 3 meses, porque ele só tem pacote para 3 meses, não tem para menos do que isso. Então, se o seu intercâmbio for a partir de 3 meses, esse vai servir perfeitamente para você. E o link deles com desconto também tá aqui na descrição desse vídeo. Tem um outro vídeo aqui no canal explicando como funciona, mostrando direitinho o chip da Olafly, que foi um vídeo que eu fiz em parceria com eles, para mostrar para vocês como funciona, como que você pode usar e tirando outras dúvidas. E o chip da Mint Mobile, que é o que eu uso nos Estados Unidos, ele também tem um processo muito parecido. Então, essas duas empresas são ótimas, a Mint Mobile para os Estados Unidos e a Olafly para qualquer outro país, ou para os Estados Unidos também, se for uma viagem mais curta, um intercâmbio mais curto, porque como eu falei, a Mint Mobile é a partir de 3 meses que você compra o plano. A Olafly é a partir de qualquer quantidade de dados, assim, eles têm dados tanto para 30 dias quanto para 7, 15, tem por número de gigabytes também. Então, tem mais flexibilidade de quantidade de dias e de quantidade de dados nesse sentido. Os dois estão linkados aqui na descrição. Última ferramenta importante que eu considero essencial é você ter com você cadeado que seja TSA Lock. Então, além desses cadeados serem por senha e você não ficar preocupado com onde tá a chave, perdi a chave, vou ter que arregaçar meu cadeado, esses cadeados têm uma trava que só a imigração consegue abrir. Porque o que acontece é o seguinte, se você passar uma mala na imigração que tem um cadeado tradicional e a imigração quiser ver o que tem dentro da sua mala, eles vão quebrar esse seu cadeado e a sua mala vai seguir viagem sem cadeado. Se você tiver um cadeado TSA Lock, que é esse que eu tô sugerindo pra vocês, a imigração consegue abrir o seu cadeado, ver o que tem dentro da sua mala e fechar o seu cadeado novamente. É uma fechadura que é feita especificamente para a imigração conseguir ver malas e você continuar com o seu cadeado intacto. Então, é muito legal você ter esse cadeado para quantas malas você for despachar ou mandar para a imigração, que passe por check-in ou esse tipo de coisa que possa ser sem você e você não vai estar lá para abrir. Eu prefiro já ter todos os cadeados assim para ficar mais fácil. Agora, antes de eu continuar, se você tá gostando desse vídeo, te convido a se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse e a compartilhar esse vídeo, por exemplo, com alguém que tá indo fazer um intercâmbio com você, ou se você conhece outras pessoas que estão indo fazer intercâmbio, você tem um grupo de intercambistas que estão indo pro mesmo lugar que você tá indo, compartilha esse vídeo com essas pessoas para elas também conseguirem se preparar pro intercâmbio delas. Terceira categoria desse vídeo agora são as finanças. Tem algumas coisas importantes aqui pra gente falar. Por exemplo, se você vai viajar para fora ou vai fazer um intercâmbio, você precisa colocar o seu cartão de crédito do Brasil, o seu cartão de crédito brasileiro em aviso viagem, porque às vezes você vai precisar passar alguma coisa ali, vai ter alguma emergência e tal, e você vai usar o seu cartão de crédito do Brasil. Se ele não estiver em aviso viagem, pode ser que essa compra seja bloqueada, que o seu cartão seja bloqueado, porque o banco vai achar que foi alguma coisa suspeita. Então, sempre que eu tô viajando, eu deixo os meus cartões do Brasil de crédito em aviso viagem, mas eu evito usar o meu cartão de crédito do Brasil a todo custo para não pagar o IOF de 6%. E aí, o que eu faço? O que eu indico para vocês? Tenham as suas contas digitais abertas. Contas digitais internacionais são a melhor tecnologia em relação a dinheiro para viajantes e para intercambistas. Eu recomendo demais, eu uso há anos e também tem 2 empresas que eu quero recomendar para vocês. Eu não vou me estender explicando sobre cada uma dessas empresas, porque eu fiz um vídeo exatamente sobre isso, comparando as 2 empresas que eu mais uso, a Wise e a Nomad. Eu recomendo que você tenha as 2 abertas, que você tenha os 2 cartões de débito dessas 2 empresas e separados para caso você perca um ou outro, porque já aconteceu, por exemplo, de às vezes o cartão da Wise não passar em algum lugar e o da Nomad passar. Então eu sempre tenho um pouquinho de dinheiro nas 2 contas, eu sempre tenho essas 2 reservadas para caso eu tenha algum problema com uma ou com a outra, as 2 conseguem me ajudar. Se eu tiver as 2, uma delas vai ser o backup caso aconteça algum problema com a outra. Então eu não coloco todos os meus ovos numa cesta só, nesse sentido. Como são contas gratuitas, eu não pago nem manutenção
manutenção nem taxa de anuidade, por isso eu tenho as duas contas. A única taxa que você paga é para emitir o cartão uma vez e depois a taxa que você paga só para enviar o dinheiro para lá. E é isso. Depois que você tem a conta aberta e o seu dinheiro já está nessas contas internacionais, se você usa o cartão, você não paga nenhuma taxa sobre o uso do cartão, por exemplo, que faz com que você não pague aquela taxa de IOF que eu falei que cobra quando você usa o seu cartão de crédito do Brasil. Então, ó, a gente vai fazer um combinado aqui. Você não vai viajar e usar o seu cartão de crédito do Brasil, porque você vai gastar dinheiro à toa com taxa que você podia estar gastando com petisco, com presente, com blusinha, com, sei lá, com qualquer rolê, entendeu? Não vai usar o seu cartão de crédito do Brasil, a não ser que seja emergência. Então, você vai abrir suas contas digitais internacionais com os links que estão aqui na descrição, que também são links com desconto, links com cashback. Se você tiver mais dúvidas sobre essas contas, eu recomendo que você assista esse outro vídeo que tem aqui no canal comparando as duas, a Wise e a Nomad, que são contas digitais internacionais seguras, maravilhosas, que eu uso e recomendo, e que eu vou deixar linkadas duas aqui na descrição para você ter essas duas contas, ficar tranquilo que você tem um backup de conta se você precisar, e como eu falei, esse outro vídeo vai te ajudar a entender mais detalhes de cada uma. O último detalhe da parte de finanças é que eu acho legal sim você levar um pouco de papel moeda com você. O que eu recomendo é que você coloque a maior parte do seu dinheiro nas contas digitais internacionais, da Wise ou da Nomad, uma ou outra, ou as duas que seja, e que você leve também um pouco de dinheiro em papel moeda, porque é importante você ter uma quantia na imigração e às vezes você pode ir fazer alguma coisa que não aceita cartão. Muito raro isso hoje em dia, tá? Pra falar a verdade. Mas tem uma coisa ou outra, um lugar ou outro que não vai aceitar cartão, ou você vai, sei lá, precisar ter um dinheiro ali na sua mão, em papel, isso pode te ajudar. Então leva um pouco de dinheiro com você ali, sei lá, uns $500, 500 euros por aí. Uma quantidade só pra você ter essa graninha extra em dinheiro, pra caso você precise. Mas a maior parte da sua grana você leva nas suas contas digitais internacionais, uma delas ou nas duas. E aí, quando você for passar na imigração, por exemplo, você vai levar o extrato dessa conta mostrando quanto tem de dinheiro nela, e a data desse extrato tem que ser a mais recente possível pra você mostrar na imigração que é uma informação recente e válida. Falando em documentação, o último ponto desse vídeo vai ser sobre documentação e organização da sua viagem. Recomendo sim que você leve todos os documentos impressos. Comprovante de hospedagem, comprovante do intercâmbio, o voo, seus extratos das suas contas, o seguro viagem, tudo isso que é importante para você demonstrar, todas as informações que são documentos do seu intercâmbio, para você colocar numa pasta, tudo impresso direitinho, para você mostrar se for preciso na imigração ou no seu embarque. E também, muito importante que você tire uma foto de tudo isso, escaneia com o seu celular e coloca numa pasta, numa nuvem, que você consiga acessar de qualquer lugar, para caso você perca. Todos os seus documentos, visto, passaporte, todos os documentos de intercâmbio, todos os documentos de viagem, tudo que for papel importante que tiver relacionado à organização dessa viagem, tanto na questão de viagem quanto na questão de intercâmbio, escaneia e coloca numa pasta do Drive que você pode ter acesso. Drive ou qualquer outra nuvem que você use que você possa ter acesso para qualquer emergência. É um backup dos seus documentos. É muito importante que você faça isso. Se você for passar muito tempo fora do Brasil, eu recomendo que você deixe uma procuração de plenos poderes com uma pessoa de muita confiança sua no Brasil. E o que é bastante tempo? Acima de 6 meses, por aí. Caso aconteça alguma coisa a respeito de banco ou alguma coisa sua, com alguma coisa sua no Brasil, que teria que ser você resolvendo, se você deixar uma procuração de plenos poderes com alguém da sua família que você confia muito, essa pessoa vai poder resolver por você e te livrar de algum perrengue. Então, se você for passar bastante tempo fora do Brasil, deixe uma procuração de plenos poderes com alguém que você confie muito, que ela possa resolver questões burocráticas ou legais por você no Brasil. Muito importante também que antes do seu intercâmbio começar, né, antes de você embarcar, que você tenha tudo organizado e bem claro na sua cabeça o que você vai fazer. Aonde você vai pegar esse avião, confirma qual é o aeroporto, qual é o horário, qual é o dia, o que você vai fazer quando você chegar lá no seu destino. Se você tem que pegar um shuttle, um ônibus, um táxi, um Uber, se alguém vai te buscar, para onde você vai exatamente quando você chegar lá, quando que você vai ativar o seu chip digital, por exemplo. Confirma que você já tem isso tudo escolhido, o que você vai fazer, quando você chegar lá, como você vai chegar lá, por exemplo. Chegou no aeroporto do seu destino, como que você vai chegar na sua hospedagem final, se você vai viajar antes, para onde você vai, né, a sua hospedagem, se alguém vai te buscar no aeroporto, quem é essa pessoa, como que você vai encontrá-la, aonde você vai encontrá-la, para quem você liga, caso você fique confuso ou precise de ajuda.
tenha o endereço certinho do pra onde você vai assim que você chegar lá, como você vai também decidido, pesquise ali quais são as formas de locomoção, escolhe qual vai ser que vai te deixar mais segura. Se for, por exemplo, contratar um transfer, deixa esse transfer já agendado. Se for usar transporte público, estuda qual é esse transporte público que você vai pegar pra você não ficar chegando na surpresa no seu destino. Confere que tá tudo certinho, as reservas, os transportes, que você tem noção do que você vai fazer quando você chegar lá, qual é o caminho que você vai chegar até o seu destino final, seja ele sua host family, seu empregador, ou seja o hotel, caso você esteja indo viajar antes de começar o seu intercâmbio ou algo assim. É muito importante que você saiba o que você tem que fazer nesse primeiro momento de chegada, que isso esteja muito claro na sua cabeça. E também se tem alguma coisa urgente que você precisa fazer assim que você chegar lá. Se tem alguém que você precisa ligar, alguma instituição que você precisa avisar que você chegou, se você precisa fazer o check-in do intercâmbio em algum lugar, como que você vai fazer isso, pra onde tem que ligar, onde é que faz, se é num site, se é por telefone, pra deixar isso claro e você não ficar desesperado e confuso, porque já vai ser tanta coisa nova acontecendo na sua vida que o máximo de preparação e planejamento que você tiver vai te deixar mais leve e com a sua ansiedade bem mais controlada. Eu sei que vai rolar uma ansiedade ali, e isso é normal, mas a gente pode se prevenir de perrengues desnecessários se a gente conseguir parar, planejar, estudar, deixar o mais organizado possível que a gente puder. Com a tranquilidade também de saber que às vezes pode ser alguma coisa que sai do nosso controle, mas saiba que tudo você vai conseguir resolver. A dica extra que eu quero trazer do meu coração pra você nesse vídeo é que você faça um diário da sua viagem, que desde já você comece a registrar esse momento em palavras. Escolhe uma agenda, um caderno, algum lugar para você guardar essas memórias do seu intercâmbio. Agora que eu já fiz várias experiências, eu desejo muito que eu tivesse feito isso, porque o tempo passa e a gente se esquece exatamente como a gente estava se sentindo naquele momento. Porque eu comecei a fazer um diário da minha vida 3 anos atrás, mas eu comecei a fazer intercâmbio 7 anos atrás. Então, eu não tenho registros escritos desses momentos que eu vivi nos meus primeiros intercâmbios. E eu gostaria muito que eu tivesse feito, porque é diferente. Hoje, quando eu leio o que eu escrevi 3 anos atrás, de experiências que eu tava vivendo, eu tenho uma perspectiva completamente diferente, porque eu leio como eu tava me sentindo lá. Não é eu agora falando como eu estava me sentindo no passado. Eu vejo as palavras que eu escrevi quando eu tava passando por aquilo. E é muito gostoso registrar. Você acaba esquecendo de detalhes, de sentimentos, de momentos que você registra e você consegue reviver isso depois, quando você relê isso depois de um tempo. Então, recomendo muito, não esquece disso, que você registre esse momento. Você não precisa escrever páginas e páginas por dia, mas quando acontecer alguma coisa especial, quando você estiver sentindo alguma coisa, seja ela boa ou desafiadora, porque também é legal você olhar pra trás e ver os desafios que você passou e como você resolveu eles depois. Rever esses sentimentos do que você viveu e como eles se transformaram depois. Tudo isso é muito especial. E se você registrar no papel, você vai conseguir potencializar e manter essa experiência mais viva com você por mais tempo. Para terminar esse vídeo, eu quero recomendar essa playlist aqui para você, que é uma playlist de dicas de intercâmbio. Eu acho que essa playlist pode te trazer várias informações legais, várias coisas que eu acho que podem te ajudar. Se tiver mais alguma dica que você acha que eu não falei nesse vídeo, deixa aqui nos comentários pra gente compartilhar. Um beijo e até o próximo vídeo.